Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs de ambos os planos que aqui nos encontramos nessa tarde. Desde já agradecemos a Jesus e a espiritualidade amiga que nos acompanha por estarmos aqui todos e podermos juntos fazer essa reflexão sobre esse tema que escolhemos, liberdade de escolha. O nosso trabalho, ele foi baseado numa palestra do orador Raul Teixeira, também alguns itens do Livro dos Espíritos e desta obra, Momentos de Saúde e de Consciência, do nosso querido Divaldo, pela Joana de Ângeles. E o nosso irmão Raul Teixeira, na sua palestra, inicia dizendo que nós somos feitos de escolhas. E que à medida que o nosso conhecimento for aumentando, que nós tivermos mais conhecimento, nós vamos fazendo escolhas mais saudáveis. Que neste estágio da nossa caminhada, muitas vezes ainda realizamos as nossas escolhas pensando somente no material, no imediatismo, aquilo que vá nos dar uma resposta imediata, naquilo que aos nossos olhos é o mais ideal naquele momento, não nos preocupando em fazer as escolhas que vão nos trazer um resultado benéfico daqui a alguns anos, daqui a algumas centenas de anos, mas sim nisso que nós podemos colher imediatamente. E isso, segundo ele, é perigoso, porque faz com que as nossas escolhas muitas vezes sejam equivocadas e nos tragam sofrimento. Ele diz que ao acordar já escolhemos se vamos tornar o nosso dia suave, feliz ou triste, porque podemos acordar louvando aqueles que estão conosco com alegria ou reclamando. Que escolhemos a roupa com a qual vamos sair naquele dia. Escolhemos o nosso alimento do nosso café da manhã. E também sabemos que dependendo do alimento que nós escolhermos, ele pode nos prejudicar no decorrer dos anos. Se a nossa alimentação vai ser saudável ou não. Que escolhemos qual é o tipo de educação que nós vamos dar aos nossos filhos. Se nós vamos sugerir e encaminhá-los a uma educação religiosa, se nós vamos ensiná-los de que eles procurem a cada dia se melhorar um pouco mais, ou se eles precisam ser melhores do que os filhos dos vizinhos. E aí trouxemos essas duas imagens de duas estradas, de dois caminhos, aonde quando nós saímos para viajar, muitas vezes nós temos a oportunidade de escolher um ou outro. Um é um caminho cheio de árvores, cheio de natureza, que provavelmente vai tornar a nossa viagem mais serena, mais tranquila. O outro já não tanto, que talvez nos traga alguma dificuldade, alguns empecilhos no decorrer da nossa viagem. No livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, pelo nosso querido Chico, tem um capítulo inicial onde ele nos fala do pensamento. E eu achei oportuno trazer para que a gente consiga ter uma visão um pouquinho mais ampla quando a gente fala de escolhas, de que forma que ocorrem essas escolhas no nosso dia a dia. E ele nos diz assim: o pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que desejo. Então, nós temos, através até
somente do nosso pensamento, se assim o quisermos, de desejar o bem para aqueles que convivem conosco, para aqueles que eu encontro na rua, para aqueles que eu encontro no centro espírita, para aqueles com os quais eu trabalho no meu dia a dia. Eu posso emitir bons pensamentos para eles. Ou não, a escolha é minha. A colheita, nós bem sabemos, queridos irmãos, sempre é conforme aquilo que nós tivermos plantado. E ele continua. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. Sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura. Então nós temos uma ligação direta com o Criador, com o nosso Pai Maior, através do nosso pensamento. E nós também sabemos já que Ele só deseja o nosso bem. Nós que muitas vezes nos desviamos do seu caminho. A constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então, essa união destes nossos pensamentos da humanidade como um todo, se assim quisermos refletir, ou sobre o grupo no qual nos encontramos, emite determinadas energias. E essas energias vão se misturando e vão formando aquilo que nós tivermos pensado. Então, se nós aqui estamos nesta tarde reunidos, todos fizemos essa escolha ao sairmos das nossas casas, estamos aqui todos livres de pensamentos negativos, todos vibrando com amor, abertos a, quem sabe, aprender um pouco mais, abertos para, através da nossa prece, através do nosso pensamento, nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo. E isto é muito bem visto aos olhos de Deus e aos olhos do nosso aniversariante. Como não citá-lo nesta tarde, que deve estar com os seus braços abertos, com os seus olhos vibrando de alegria, de emoção, por encontrar os seus obreiros, assim, reunidos em seu nome. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos, nós encontramos algumas perguntas em relação à lei de liberdade, e que também achamos oportuno conversar um pouco sobre isso. Então, na pergunta 825, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: haverá no mundo posição em que o homem possa gabar-se de gozar de absoluta liberdade? E os espíritos respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós necessitamos uns dos outros. Nós não conseguimos viver de forma isolada. Um consegue realizar melhor esta tarefa, o outro aquela. E assim nós nos completamos. Nós nos auxiliamos uns aos outros desta forma. Na 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? E os espíritos superiores também respondem: no pensamento. Quem é que controla o nosso pensamento? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Então o nosso pensamento, ele é livre. Isto não quer dizer que, mais uma vez, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher conforme nós tivermos plantado, até através dos nossos pensamentos. Bons pensamentos vão nos trazer coisas boas, vão atrair influências boas,
vão atrair espíritos bons. Pensamentos negativos, pensamentos de inveja, de ódio, de raiva, de rancor, vão atrair espíritos com esta vibração. 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então fica claro, queridos irmãos, né, que nós temos essa liberdade. Aí eu trouxe essas duas imagens também. Ser feliz ou desventurado me é opção voluntária. Então, a carinha do sorriso e a carinha do triste, do choro. É a nossa escolha. Se eu vou ser alguém com um sorriso no rosto ou alguém sempre de cabeça baixa, triste, abatido, reclamando. É escolha minha. Sou escravo da lei que me enseja a progredir sem interrupção do tempo. Esta é outra grande verdade. Nós, espíritos imortais, criados por Deus, nós fomos criados para a felicidade. E nós temos o tempo a nosso dispor, o tempo que nós quisermos, para nos tornar espíritos de luz. Nesta caminhada terrena ou daqui a 1 milênio, quem sabe? A escolha é nossa. As oportunidades nos são colocadas. Podemos optar para quando fazer a nossa mudança. O que eu sou ou o que serei depende de mim, depende das minhas escolhas. A inspiração superior nunca me falha, nunca me falta, porém sintonizar com ela será aspiração pessoal. Nós sabemos que todos temos o nosso anjo de guarda, o nosso irmão de luz, nosso anjo guardião, enfim, como quisermos denominá-lo, ao nosso lado, desde o nosso nascimento, com certeza já antes, enquanto estávamos realizando a nossa programação para esta nossa reencarnação, nós tivemos alguém, um espírito próximo de nós, que se colocou à nossa disposição para nos acompanhar e nos ajudar, principalmente nos nossos momentos difíceis. Mas nós nos lembramos nos momentos difíceis de chamar por Ele, de fazer uma prece a Ele e pedir que Ele nos estenda as suas mãos, que Ele nos mostre qual é o caminho a seguir? Ou nós nos deixamos dominar por sentimentos negativos e vamos tomando qualquer decisão com a ideia de nos livrar o mais rápido possível, às vezes, daquela dificuldade que está próxima de nós, nos esquecendo que as dificuldades também fazem parte da nossa vida. As dificuldades nós também temos que abençoar e sermos gratos por elas, porque elas que nos ajudam a crescer moralmente. Não é nos momentos aonde tudo está bem, onde tudo está tranquilo, onde tudo está sereno, que nós nos preocupamos em melhorar. Nós vamos daí deixando as coisas irem do jeito que estão. Agora aparece uma dificuldade, uma pedra no nosso caminho, nós nos preocupamos, nós nos alertamos e começamos a refletir sobre o que está acontecendo. Mas principalmente nós deveríamos nos perguntar por que isso está acontecendo neste momento da minha caminhada. O que eu preciso modificar para conseguir superar? Quais foram os erros que eu cometi, os equívocos que eu cometi?
anteriormente para agora estar nesta situação? Se eu estou com uma doença física, eu cuidei da minha saúde? Eu me preocupei com a minha saúde? Para agora estar passando por isso ou não? Que possamos refletir. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. Aqui nós podemos colocar da seguinte forma: é no nosso pensamento que tudo inicia, como já colocamos. Então, se nós estamos no nosso pensamento criando imagens positivas, de luz, de amor, imagens boas, nós vamos estar vibrando e agindo desta forma. O contrário também é válido. Se nós tivermos a nossa mente repleta de pensamentos negativos, nossos atos vão acabar sendo reflexo disso. Então, cuidar do nosso pensamento, vigiar o nosso pensamento. Quando vem aquela ideia menos iluminada, quando dá aquele alerta, trocar de sintonia. Nós temos essa capacidade, nós podemos fazer isso. Nós temos essa liberdade de escolha. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. Podemos fazer as escolhas. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia universal. É uma lei de Deus, a nossa liberdade de escolha. Faz parte. Submetido à ordem da ação que desencadeia reações correspondentes, és o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Nós, na nossa vida, nós escolhemos no início, quando nós estamos lá com 16, 17, 18 anos, qual é a profissão, muitas vezes, que nós queremos seguir. Não que a gente não mude, às vezes, no decorrer da caminhada, mas como nós orientamos os nossos jovens, os nossos filhos sobre essas escolhas? Pensamos e os orientamos e sugerimos que façam a escolha pensando naquela profissão que vai ser mais lucrativa materialmente? Ou nos preocupamos em ver para que aquele ser que me foi dado em responsabilidade nesta caminhada terrena mais tem inclinação de seguir? Porque ele pode se formar engenheiro, dentista, médico, e depois de estar formado, nós percebermos e ele mesmo nos dizer que não está feliz com aquela escolha. E aí ele tem que voltar. Ou alguns passam uma caminhada terrena numa profissão infelizes. Porque não tem ânimo, não tem coragem para fazer a mudança. E assim vão levando. Ou tantas outras coisas que poderíamos citar. Raul Teixeira também fala na sua palestra das escolhas dos nossos companheiros, marido, esposa. O que eu penso quando eu conheço alguém para me relacionar? Em alguém que pode me oferecer algo de forma material? Alguém que me atrai fisicamente? Me preocupo em saber se aquela pessoa gosta das mesmas coisas para nós podermos sentar e ter uma conversa fraterna,
uma convivência fraterna no nosso lar? É alguém que pensa da forma como eu penso? Porque senão vai existir os conflitos. Então precisamos refletir sobre as nossas escolhas nesse sentido também. Há pessoas que preferem a queixa, a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam, negociam o carinho que pretendem receber com altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente. Talvez todos nós conheçamos alguém que vive dessa forma, está sempre se queixando de alguma coisa. Hoje é dor de cabeça, amanhã é dor lá, hoje porque está muito quente, amanhã porque está muito frio, ou porque está chovendo, ou porque não choveu. E essas pessoas, muitas vezes, elas se acostumam com aquilo e vão vivendo assim. Toda vez que tu encontra elas, elas têm uma queixa. Às vezes tu fica 1 ano, 2 anos sem encontrar. Quando tu volta a encontrar, ela tem uma queixa. Ela tem algo que não está bom. É muito difícil conseguir conviver com pessoas assim. Mas nós estamos aqui para conseguir ajudá-las. Nós precisamos auxiliá-las a modificarem a sua vibração. É esse um dos nossos objetivos, o de auxiliar o próximo. E geralmente esse próximo está bem próximo. Não precisamos sair à procura dele. Não precisamos andar muito. Sempre temos alguém bem próximo, necessitando de auxílio. Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que possuímos. Temos saúde, temos condições de ter acesso ao esclarecimento através dessa doutrina. Quantas coisas nós temos para agradecer? Será que eu posso chegar aqui e pedir ainda alguma coisa para mim? Ou será que eu preciso somente abrir o meu coração em gratidão a Deus por tudo que Ele me concede, por tudo que Ele coloca à nossa disposição? Com o passar do tempo, se permanecemos fazendo uso da queixa, ela é incorporada pela nossa postura natural, que passa a ser queixosa. Eu vou ser a Liane queixosa, porque eu vou estar sempre me queixando. Ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. Então é uma falsa solução para resolver os meus problemas, a queixa. Ela não vai resolver absolutamente nada. Só vai piorar. E essas escolhas, elas muitas vezes ocorrem com as pequenas coisas e não com as grandes. Eu posso, ao enxergar alguém, dar um sorriso ou virar o rosto. Não preciso conhecer para dar um sorriso para alguém. Eu posso passar por alguém na rua e cumprimentá-lo. Ou às vezes a pessoa até faz menção de querer me cumprimentar e eu viro o rosto ou não. Essa escolha é minha. E ela vai atrair para mim aquilo que eu estiver emitindo. Eu posso enxergar uma flor na rua, olhar para ela com gratidão a Deus e me sentir feliz. Ou posso nem dar bola. Uma abelha voando, uma criança, um idoso, independente, um trabalhador, às vezes nesses dias quentes, nos prédios construindo. Que pensamento eu dirijo a ele quando eu estou passando na rua? Pobre coitado, louvado seja esse nosso irmão, que está com essa disposição, está pendurado naquele andaime, nesse calorão, trabalhando. A escolha é nossa.
Trouxe essa imagem também, porque essa questão das escolhas, ela muitas vezes é sutil, geralmente é muito sutil. E nós temos a parábola do trigo e do joio, e aonde eu quis trazer para essa reflexão essa parábola, porque nós sabemos que nós podemos trazer várias interpretações para os ensinamentos que Jesus nos deixou. E aí ali pela imagem vocês conseguem identificar que o joio, ele é bem parecido com o trigo, só muda a semente, que é um pouquinho mais grossinha a do trigo, talvez lá vocês distantes não consigam nem perceber, e a do joio ela é menorzinha, tá? Então a diferença ela é mínima, só que a gente sabe que um é o trigo que vai nos dar o alimento e o outro é algo que vai estragar aquele alimento, vai prejudicar aquela plantação, que é o joio. E assim é na nossa vida, às vezes, as nossas escolhas. Às vezes é bem sutil eu saber o que é o certo e o que é errado. Aí talvez vocês devem estar se perguntando, mas e aí, Liane, como é que eu faço? Como o agricultor tem que fazer? Ele tem que ir ali pertinho da planta, observar bem, para conseguir identificar qual ele vai arrancar e qual ele vai deixar. Ou seja, nós temos que estar atentos, prestar atenção na nossa vida, ver o que está ao nosso redor, para que a gente consiga fazer as escolhas certas. Podes e deves ser feliz, essa é a tua liberdade de escolha. Então nós temos essa liberdade de escolher. Nós fomos, mais uma vez, vamos repetir, criados para a felicidade. Qual é o pai que não quer a felicidade do seu filho? Impossível. E Deus quer a nossa felicidade. Se te encontras atrelado ao carro das aflições, profia construindo o bem e te libertarás. Se estamos em dificuldade, não vamos nos entregar. Vamos continuar trabalhando no bem. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. Isso é outra coisa que nós temos que ter claro na nossa mente. Nós plantamos, nós escolhemos. Não é o outro que escolheu por mim. Não é o outro que cometeu o equívoco. Fui eu que cometi o equívoco. Ah, mas ele interferiu. Se eu permiti e ele interferiu, o que eu vou dizer? Mas a escolha final é minha. Então, se a minha situação é essa, é de dificuldade, porque fiz escolhas equivocadas. E estou colhendo. Mas eu posso colher essas dificuldades com alegria ou continuar reclamando. A escolha é minha também. E a resposta vai ser de acordo. Quantas vezes a gente encontra alguém que está em dificuldade, está com uma doença, mas está com um sorriso no rosto, está desejando bem ao próximo ainda, mesmo com uma dificuldade extrema, que nós às vezes nos afastamos e nos perguntamos, como é que ele está conseguindo, como é que ela está conseguindo, com essa dificuldade, ainda estar bem, estar com esperança, estar preocupada com o próximo. É uma escolha daquele irmão, daquela irmã. Se há problema, há solução. Simples, né? Então, se eu estou com um problema, tem uma solução. Com certeza tem. Eu que ainda não enxerguei a solução. Não encontre defeitos, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Então, nós podemos olhar as situações por esse prisma. Encontrar uma solução ou um defeito. Alguém faz o almoço, eu posso elogiar ou dizer que faltou sal, ou foi sal demais.
É uma coisa pequena, vocês devem estar pensando, mas é assim que nós iniciamos a nossa vibração mental, com as coisas pequenas. Nós não temos capacidade de grandes mudanças, de grandes feitos. Eu posso mudar isso no meu lar. Tenho o costume de reclamar do almoço que o outro fez. Eu vou mudar, não vou mais reclamar. Quem sabe eu vou ajudá-lo na próxima vez. E vou experimentar antes de colocar. Deixa eu experimentar, ver como é que está o sal. Acho que podia colocar um pouquinho mais. E vou mudar. Não vai estar mais faltando sal, não preciso mais reclamar da falta de sal. Procurar achar soluções e não defeitos. Não conseguimos fazer a mudança do nosso planeta, a nossa mudança, se nós não iniciarmos por estas pequenas coisas. Raul Teixeira também fala nessa palestra dele que tem algumas coisas que fogem do nosso alcance de fazer a mudança. Por exemplo, ele cita a calçada, a rua do bairro onde eu moro, perto da minha casa, na frente da minha casa. Ele diz, está sempre suja, mal cuidada. Eu não tenho poder, não sou prefeito, não sou secretário lá na prefeitura, foge do meu alcance. Posso até fazer um requerimento, levar lá e pedir. Tenho essa possibilidade, temos essa possibilidade. Mas eu posso começar a cuidar da frente da minha casa, da calçada da minha casa. Deixar bem ajeitadinho todos os dias. Jogaram lixo de novo. Passaram e jogaram lixo de novo. Vou lá, vou recolher. Isso eu tenho condições de fazer. Isso é uma escolha minha. Ou, jogar, eu também vou jogar. Posso cuidar da lixeira da minha casa, para estar sempre ajeitadinha. Mas o vizinho não cuida. Eu posso dar o bom exemplo ou não. Preciso cuidar a hora, né? Eu trouxe essa flor, esse lírio, melhor dizendo. E esse lírio, pelo que eu li na história de como que nasce esse lírio, ele nasce, vocês conseguem identificar provavelmente pela imagem, dentro do lodo, dentro da lama. E ele é lindo, né? Eu pelo menos achei muito bonito. Tem até uma abelha ali, um bichinho ali pertinho dele. Nasceu dentro do lodo, assim, bonito. Nós podemos ser lírios. Dentro da maior dificuldade que nós tivermos, dentro do maior lodo que nós estivermos, nós podemos ser lírios. Exalando perfume, beleza, independente da onde nós estamos. A vida renova-se a cada momento. Situações funestas alteram-se para melhor, à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Não dê tréguas à desdita, à ociosidade, aos queixumes. É senhor do teu destino e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que não se envolve positivamente nunca se desenvolve. Precisamos ser positivos. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfira para a opção do bem-estar. O dia vai chegar do bem-estar. Deste modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Pequenas coisas em tragédias, não. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Não permita que ressentimentos ou azedume lhe penetrem o coração. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar ninguém. Abençoa aqueles que te censuram, aqueles que te criticam. Jamais obrigue esta ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista.
Não dá, não é possível. Meu irmão vai pensar diferente de mim. Vai gostar mais do vermelho ou mais do azul ou vice-versa. Não vou conseguir modificá-lo. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. A ansiedade é outro capítulo que dava para nós falar bastante sobre isso. A nossa ansiedade, ela nos prejudica demais. E nós somos muito ansiosos. Eu, pelo menos, sou muito ansiosa. E ela atrapalha a nossa vida. Ela nos prejudica. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem sentimentalismo, sem desculpas, sem repressão de qualquer natureza, e logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Quando nós chegamos nessa época do ano, nós acabamos até de forma inconsciente muitas vezes a pensar, puxa, mas como é que foi esse ano que está terminando? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Então, vamos fazer essa avaliação honesta conosco. O que eu posso mudar? E mais uma vez, eu vou insistir, não procure planejar grandes mudanças para o próximo ano, porque nós não temos capacidade, nós não vamos conseguir fazer. E aí nós vamos chegar frustrados no final do ano que vem. Faça pequenas mudanças. Foque nas pequenas coisas, que elas estão ao nosso alcance. Não posso deixar de trazer uma mensagem de Natal, né, queridos? Véspera de Natal. E eu vim aqui falar de liberdade de escolha, cansar os ouvidos de vocês com esse tema e não falar nada de Natal, não falar nada do nosso aniversariante, seria muito injusto, muito indelicado da minha parte. Então eu vou encerrar com essa mensagem de Natal, sendo muito grata desde já por esta oportunidade. E a mensagem é da Maria de Dolores. Afirmação de Natal. Acima de nossos protetores mais diletos e acima de nossos mais íntimos afetos, temos todos nós um companheiro que nos ampara e nos conduz. Este companheiro constante quer nos apoiar a todo instante, em todos os nossos passos ou crises da vida. É sempre o nosso amado Jesus. Que esse Natal, então, queridos irmãos, realmente faça Jesus estar nos nossos corações e que a gente consiga colocar em prática um dos seus ensinamentos, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado, que assim seja.